seja muito bem-vindo a mais uma edição do OABAN em Destaque. Iniciamos aí o mês de setembro, um mês especial, e aqui ao meu lado está a nossa convidada, membro efetivo da Comissão de Direito Médico, doutora Elisângela Afonso, para falar dessa temática tão importante. Seja muito bem-vinda, doutora. Na verdade, a gente tem como temática no mês de setembro, mas esse é um tema que precisa ser trabalhado continuamente, o ano inteiro, porque hoje a gente vê uma crescente no número de casos de patologias ligadas à saúde mental e que elas podem ser detectadas e evitadas a tempo de comprometer a produtividade e a saúde da pessoa. Para utilizar, porque fazem preparação para concursos, porque buscam ali acelerar o seu pensamento, aceleradores cerebrais, a gente ouve muito se falar sobre isso. E aí o que a gente vê? Pessoas buscando essas substâncias de forma indiscriminada, né? Até porque elas são, infelizmente, acessíveis. Você abre qualquer rede social, você encontra lá suplementos que vão te dar uma melhor performance, que vão melhorar o seu metabolismo, mas até que ponto isso daí interfere em outras áreas do teu organismo e da tua mente? Isso é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer, né? Porque é muito fácil, e assim, hoje nós vivemos numa sociedade, infelizmente, que o imediatismo é algo que todo mundo busca. Todo mundo quer emagrecer sem fazer exercício físico, sem ter uma alimentação correta. Quer comer de tudo e quer ter um peso normal. Todo mundo quer estar feliz o tempo todo, como se isso fosse possível. Porque a gente sabe que não é, né? Então, você vai ter momentos de oscilação na tua semana, no teu dia a dia. Você vai ter momentos bons e momentos ruins. Como lidar com isso é que é a diferença. O equilíbrio que você precisa ter nas tuas relações. Porque hoje o que nós percebemos, infelizmente, é o desequilíbrio. Tudo imediatismo, quero meu corpo magro e toma sem substância, até aquele monjado estão vendendo de forma assim, totalmente indiscriminada, sem supervisão nenhuma. E o pior, existem muitas substâncias hoje acessíveis que não são esse medicamento. Né, e que são vendidas como se fossem substâncias que não se sabe nem a origem, que não tem nenhum tipo de controle. Né? Então, assim, tudo que você enxerga que é muito fácil, desconfie. Né? Tudo que vem com preço muito menor do que deveria, desconfie também. Isso aí é uma recomendação que não serve só para essa questão do medicamento, mas para todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes a gente se depara com situações que são tão óbvias, que são erradas e que são enganosas, mas a gente, muitas vezes, no afã de ter aquilo ali, a gente acaba se deixando enganar. Aqueles golpes de venda de carros, nós OLX, o carro com um valor bem menor do que é o do mercado, né, doutora? As pessoas ainda caem nesse tipo de golpe. E assim, porque nós queremos facilidade, né? A gente quer o que for, entre aspas, melhor e mais imediato. O que nem sempre se reflete numa realidade, numa verdade. Então é possível sim que você tenha na sua própria casa substâncias que você não precisa de. Quem assistiu recentemente no Fantástico no Domingo, uma reportagem que foi feita sobre a hipervitaminose. As pessoas que buscam vitaminas e substâncias, que eu falei aqui, suplementos, que muitas vezes sem necessidade, sem acompanhamento, sem buscar um profissional que realmente seja um profissional especializado na área, e aí elas acabam tendo transtornos de origem física e mental. E comprometendo muitas vezes, deixando sequelas que elas vão levar para o resto da vida, como perda de nutrientes, porque toda substância que entra no nosso organismo, ela tem que ter um motivo. Você não vai ficar tomando, como a gente ouve falar muito, você está precisando de vitamina D. E aí a vitamina D virou assim uma febre. Todo mundo precisa de vitamina D. Qual é a maior fonte de vitamina D? O sol. Então nós precisamos, em algum momento do nosso dia, quanto mais cedo
diariamente, melhor, porque aí tem a outra questão, que é a exposição exagerada ao sol, que pode levar a distúrbios na pele, principalmente o câncer de pele. E aqui na nossa região também temos números bem expressivos nesse sentido, mas nós precisamos tomar sol. Isso é um hábito que a gente tem que criar desde a infância. E colocar como rotina, tirar só aquele tempinho. Assim como beber água, que a gente já citou, né? Fazer exercícios sob acompanhamento, porque também não é você ouvir isso que eu estou falando aqui e sair daqui correndo, parar numa academia e não, eu vou começar a fazer um exercício físico. Você precisa ter uma preparação. Porque às vezes a pessoa está ali no nível de sedentarismo, né, doutor? Extrema e quer ter aquela atividade, manter aquela atividade, não consegue, já fica triste porque não está conseguindo realizar. E também, assim, a gente entender que cada indivíduo é único. O que é bom para você talvez não seja para mim. E o que você consegue fazer talvez eu não consiga. E isso daí não significa que eu sou incapaz. Significa apenas que talvez eu tenha outras habilidades, talvez eu tenha algumas especificidades no meu organismo, na minha vida, que me peça, ou que eu tenha algum problema para desenvolver aquilo, mas não significa que porque eu não consigo, eu sou inferior. Exatamente. Porque hoje nós vivemos também numa sociedade onde a gente tem que conseguir tudo. Aí acompanha, poxa, mas a doutora já treinou, já foi trabalhar e eu aqui, aí se compara, né? Não consegui fazer nada, será que eu tenho algum problema? As redes sociais, elas viraram um espelho reverso, eu sempre costumo dizer, porque você tem ali o retrato de diversas pessoas e aí você começa a se comparar. Por que fulano conseguiu? Por que eu não consegui? Por que fulano tem sucesso profissional? Por que eu não consegui ainda? Por que ele consegue chegar numa performance física que eu desejo? E por que fulano tem um casamento perfeito? Porque isso daí também são mitos, tá? Porque não existe casamento perfeito. Não existe família perfeita. Todos nós temos altos e baixos sempre. E talvez seja isso que nos motive a ser melhor a cada dia. Porque hoje existem também estudos que mostram que as pessoas que têm a oportunidade e o acesso a muitas coisas também é motivo de depressão, porque elas não se sentem motivadas a ir além, porque elas já têm tudo. Exato. Então, quem já não ouviu relatos de pessoas que chegam num determinado ponto da sua vida profissional, onde elas já atingiram tudo que elas gostariam e resolvem dar uma guinada na sua vida, resolvem mudar, buscar uma outra área, buscar morar num lugar que talvez seja com menos acesso a algumas tecnologias, a ter uma vida mais o que a gente fala low profile, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa que essa sociedade que está aí, ela não tem incentivado, porque assim, você vai num restaurante, você tem que postar a comida. Você se encontra com alguém, você tem que fazer uma selfie. Então, qual a necessidade disso o tempo todo? Exatamente, essa exposição exagerada do nosso cotidiano, para quem afinal? Porque se você está feliz, a quem isso interessa? Só você. Você é o principal interessado. Porque parece que você está buscando ali uma aprovação, né? Sim. O que a gente observa é isso. Você está buscando aprovação, você está buscando muitas vezes dar uma devolutiva de algo, né? O que você está fazendo? Assim, é óbvio que a divulgação de coisas como essa situação aqui, ela é interessante. Então a gente não pode ver as mídias sociais só como vilões. Existem também situações onde elas são extremamente necessárias, porque o acesso hoje em dia ele é muito maior. Mas só que você precisa ter um equilíbrio ao que você está acessando. Então você está o dia inteiro ali, focado nas redes sociais, buscando toda hora notícias, a ver o que está acontecendo. Será que isso aí não está tirando o foco da tua vida produtiva, do teu contato familiar, do teu contato social? Né? Hoje as pessoas elas buscam estar o tempo todo conectadas. E quando você liga para alguém e a pessoa não te atende ou ela está com o celular desligado, porque ela teve que parar por alguma coisa,
normalmente você é julgado por isso. Poxa, desligou teu celular, eu tentei falar com você, não consegui. Mas cada um tem o seu momento e precisa realmente dessa parada, até para se reposicionar, né? Então, assim, a gente está hoje aí iniciando esse momento do Setembro Amarelo, que é realmente, como eu falei no início, uma temática que tem que ter a atenção de todos, da família, das empresas, né? Hoje a gente vê aí uma busca pela melhoria da qualidade de vida no trabalho, inclusive. Empresas buscando colocar na sua rotina de trabalho hábitos saudáveis para o funcionário, para o colaborador, né? Porque a gente tem que entender que o trabalho, ele, por mais que ele não seja uma extensão da nossa casa, e não é, a gente tem que compreender isso, mas ele é um local onde a gente passa muito tempo do nosso dia. E aí eu queria falar um pouco sobre a questão da advocacia, né? Propriamente dita, a atividade que eu exerço, né, com muito amor, eu gosto muito do que eu faço, nem sempre é fácil trabalhar com a advocacia, independente da área que você atua, mas você lida diariamente com prazos, com expectativas dos teus clientes, sejam eles empresas ou pessoas físicas, você lida com expectativas de resultados. E esses resultados, eles nem sempre estão na tua mão, enquanto profissional da advocacia. Por mais que você exerça ali todo o seu conhecimento na área do direito, você busque todas as formas, nem sempre o resultado final para o teu cliente vai ser o que ele espera, né? E assim, uma coisa que eu aprendi muito, desde o início, quando eu iniciei a minha vida acadêmica, é que existe uma diferença muito grande entre direito e justiça. E as pessoas, elas confundem muito isso, né? Então, muitas vezes você diz assim, isso é justo? Talvez não seja justo, mas está no direito daquela pessoa, daquela empresa, daquele cliente, buscar aquilo ali. Existe um ordenamento jurídico, uma legislação que ampara aquilo. Talvez do ponto de vista social e na avaliação individual não seja justo, você não entenda isso. Mas o profissional do direito, ele está sempre em busca da justiça. Até mesmo no direito penal, como, nossa, você vai defender um estuprador, mas a previsão constitucional, todos têm direito à defesa, a ampla defesa, né, e o direito ao contraditório. Então, nós não podemos esquecer isso. E aí, o que a gente tem percebido? A gente tem percebido na área jurídica o aumento também dessas patologias. Depressão, ansiedade, justamente por conta desse trabalho diário, que ele não é fácil. É muita demanda. Então, o aumento da demanda de processo, porque é inegável, e assim, vendo bem por esse lado do direito à saúde, que é a área que eu mais atuo, a demanda crescente desse tipo de processo. Como cresceu as demandas judiciais nessa área? Isso aí a gente tem visto, não só na área de saúde suplementar, como na área de saúde pública, porque as pessoas estão buscando mais. Então você tem aí uma série de situações que fazem muitas vezes com que o advogado ele comece a se desmotivar. Porque a gente sabe que é uma rotina cansativa, tem os prazos, tem as expectativas e ele não conseguia atender. Exatamente. Ou então a questão remuneratória. E aí ele se frustra, porque muitas vezes o resultado financeiro ele não é tão imediato. Que aí a gente volta para o primeiro ponto que nós falamos no início, o imediatismo que se espera. Tem que saber que é um trabalho de formiguinha, a advocacia. Então, quando a gente está na academia de direito, qual é a ideia que a maioria das pessoas que estão estudando tem? Eu vou me formar, o primeiro passo é a famosa OAB, né? A difícil prova. Tirar a OAB, isso é o meu desafio maior. Não, esse é o teu primeiro desafio. Exatamente. Na verdade, o teu desafio é se manter enquanto profissional, trabalhando dentro da ética, trabalhando dentro do que se espera, porque não é fácil. E buscando esse resultado que nem sempre é só o financeiro. Então, a satisfação de você ver que um cliente teve um direito dele assegurado,
né, que você conseguiu muitas vezes dentro da área do direito à saúde, conseguiu dar acesso a um medicamento que havia sido negado, a uma cirurgia que não era autorizada pelo plano de saúde ou no âmbito do serviço público, isso te dá uma satisfação. É aquele trabalho com propósito. Exatamente, né? Você conseguir atender um paciente que tem uma patologia, uma doença rara, um transtorno de autismo, por exemplo, que se fala muito hoje, né? Um outro tema que daria aí 3 podcasts, se a gente fosse falar. Então, são situações que a gente precisa entender que nós vamos lidar com esses desafios. E cada vez mais, essa sociedade que está vindo, essa geração que está vindo, ela não tem essa capacidade e não desenvolveu ferramentas para se blindar contra as frustrações. E aí acha que tudo é um mundo ideal e não temos esse mundo ideal. E na advocacia, doutora, falando sobre os atendimentos, aqui na OAB Amazonas, sim, os advogados podem buscar aí um acompanhamento? Através da CAAN. A CAAN hoje ela tem aqui na sua unidade, né, aqui na OAB, ela tem diariamente atendimento psicológico, onde o advogado e seu dependente da CAAN, ele pode buscar esse serviço, pode buscar o auxílio de profissionais que vão poder direcionar, que vão trabalhar melhor essas questões. E aí ele tem acesso a isso de segunda a sexta. Basta ele procurar a sede da CAAN e se informar quais são os horários de atendimento, quais são os profissionais que estão disponíveis. Não é um serviço gratuito, mas é um serviço com valor acessível e tendo a comodidade de ser aqui dentro, na casa do advogado, onde ele não vai ter que muitas vezes ir para um outro local que talvez ele não se sinta tão acolhido. O acolhimento aqui é algo fundamental, né? E é isso que o paciente que tem alguma situação mental, ele busca, é o acolhimento, é alguém que o ouça, que o entenda, né, que possa trazer para ele algum alento, alguma alternativa. Sim, sim. Doutora, e falando sobre essas questões mentais, né, quando é o momento de procurar? Falamos de prevenção, mas existem casos que já realmente já tem que tomar medicação, para ir a um psiquiatra mesmo. Né? E aí o que a gente observa, né? Hoje, quando você conversa com 10 pessoas, você percebe que no mínimo 7 ali tem algo que torna uma tristeza, não digo profunda ainda, mas algo que te incomoda muito, que você precisa trabalhar. Então, seja uma pessoa que tem, digamos, algum transtorno com utilização de substâncias inapropriadas, como o álcool, que embora seja uma substância que ela não tenha nenhum tipo de restrição, mas a gente sabe os danos que o álcool causa. Né? Então a gente encontra também muitas pessoas que desenvolvem transtornos de ansiedade, de depressão pelo abuso de álcool. Sim, a gente observa que todo fim de semana a pessoa tem aquela necessidade de beber, então quase todo santo dia. Né? E o alcoolismo, gente, é um tema também que daria vários podcasts, né? E eu nem me sinto assim uma profissional habilitada para tratar do tema, mas hoje existem estudos que estão aí à disposição de qualquer pessoa que queira, que demonstram que o abuso do álcool, né, a utilização, não é aquela pessoa simplesmente que bebe todo dia. Mas existem pessoas que todo final de semana elas têm que beber. Então o alcoolismo não é aquele alcoólatra, é o alcoólatra de fim de semana, que já se fala nesse termo hoje. Né? Então são pessoas que não conseguem desenvolver nenhum tipo de vida social sem estar utilizando o álcool. Né? Que só tem graça aquele evento, aquele encontro com os amigos, se tiver no álcool. E aí muitas vezes isso começa a afetar outras áreas, porque o uso excessivo de álcool ele causa diversos danos ao fígado, ao rim, o próprio coração. Então a gente vê hoje patologias ligadas à saúde mental que se iniciam, ou muitas vezes uma patologia de saúde mental, ela desencadeia o uso excessivo do álcool, o uso excessivo do cigarro, também, porque o tabagismo ele também atua ali como um potencializador da ansiedade. Exatamente. Então, como eu falei em algum momento, todo excesso ele tem algum
uma coisa que precisa ser avaliada e pesquisada para ver até que ponto isso está comprometendo outras áreas da tua vida. E para isso, doutora, o Setembro Amarelo é um mês especial, a gente sabe Sim. que é o ano todo que a gente tem que ter atenção, mas tem várias campanhas, né? Sim. Tanto a OAB, o município, o estado, com ações durante esse mês. Dia 10 de setembro é o dia do combate ao suicídio, é o dia mundial do combate ao suicídio. Então é um dia assim, de muita reflexão, porque infelizmente, como se fala, esses números eles só têm crescido. Não estamos aqui de forma alguma para enaltecer isso, pelo contrário, é um motivo até de reflexão e de reavaliação do que nós, enquanto profissionais, seja da área do direito, seja da área da saúde, ou de qualquer outra área, estamos fazendo no nosso dia a dia para evitar que aconteça isso com pessoas que às vezes estão próximas de nós. Então, muitas vezes você tem ali um familiar seu que você não consegue detectar algumas situações, pessoas, por exemplo, que passam grande parte do tempo dentro do seu quarto, que não tem ali nenhum tipo de interação social. Está sempre isolada, né? E que já tem o inverso, uma alegria extrema, pessoas que estão todo o tempo ali, muitas vezes muito alegres, muito efusivas, em todos os momentos. Até que ponto isso não é uma fuga também? Né? Então, voltando sempre, vocês vão dizer que eu sou repetitiva, mas assim, todo o excesso, seja ele de alegria ou de tristeza, tem que ser verificado. É um motivo de alerta. Para que você, pai, você, mãe, que muitas vezes você tem uma criança que mudou o comportamento, que de repente ela está ali numa temática onde ela revela, não tenho vontade de ir para a escola, não tenho vontade de sair, meu filho vai brincar, não tenho vontade, não quero. Procure insistir, averiguar o que está causando isso. E muitas vezes no trabalho, você que tem aquele colaborador que trabalha ali do teu lado, que muitas vezes você começa a perceber que ele está constantemente chegando atrasado, que ele está tendo um comportamento diferente do que ele tinha antes. Claro que você não vai invadir a privacidade de ninguém, mas é importante que essa pessoa saiba que ela pode ter apoio. Sim, né? Então, o tema da campanha do Setembro Amarelo de 2025 é: se precisar, peça ajuda. Então, todo mundo precisa entender que pedir ajuda não é um desmerecimento. É saudável, pedir ajuda é o que muitas vezes vai te definir entre a vida e a morte. Porque quantas pessoas poderiam ter sido evitadas, quantas situações de morte poderiam ter sido evitadas simplesmente se aquela pessoa pedisse ajuda, ou se alguém que está do lado conseguisse detectar esse sintoma. Com certeza. E o que a gente observa, né, principalmente nas crianças, os pais ficarem atento a esses jogos também, né, muito violentos, ou então uns jogos que as crianças acabam tendo acesso a tudo que é tipo de situação, né, doutora? Tem que ter controle também. Essa questão aí a gente fala sobre as mídias sociais em geral, né? Os pais, eles precisam conhecer os seus filhos. E é muito difícil isso. Porque muitas vezes, e a gente já foi filho ou ainda é filho, a gente sabe que muitas vezes o pai ele só tem acesso ao que o filho quer. Mas que você comece a observar. Muitas vezes os pais eles estão ali naquela rotina de trabalho que impede que eles observem pequenos sinais. Então hoje o que a gente vê, o excesso de exposição da tecnologia, crianças de 3, 4 anos com celular, com tablet, né? E daqui a um tempo, infelizmente, nós vamos ver as consequências disso. Hoje talvez a gente ainda não consiga mensurar as consequências desse fato, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente talvez retroceda e chegue num momento que a gente entenda que essa tecnologia ela tem que ser usada de forma mais restrita. Sim, às vezes a gente observa os próprios pais influenciando para a criança ser um influenciador, colocando as crianças às vezes em situações desnecessárias nas redes sociais. E que elas não entendem ainda porque estão ali, né? Então é importante que a gente tenha esse bom senso, tenha esse equilíbrio.
e busque fazer atividades ao ar livre, atividades mais simples, né? A velha brincadeira que a gente tinha na época que a gente era criança. As manjas, né? Manja pega, amarelinha. Hoje a gente vê a maioria das pessoas residindo em locais, por uma questão de segurança também, onde a interação é quase inexistente. Né? Se eu parar para perguntar, você sabe o nome do teu vizinho do lado? Se você mora em apartamento, talvez você diga, não sei. Porque não tem mais essa temática, essa interação entre as pessoas. Hoje nós temos muito medo. Ao mesmo tempo, a gente se expõe nas mídias sociais de forma, muitas vezes, indefinida, de uma forma que é desnecessária. Que geram ali uma exposição que pode até para a questão profissional, o advogado, né? Que tem que manter ali uma conduta. A gente às vezes vê umas exposições desnecessárias que podem refletir no trabalho dele e também na saúde mental, porque ele vai ser julgado, né? Com certeza. Então, é assim, nós temos medo do contato pessoal, mas a gente não tem medo de se expor numa tela. Porque a gente tem aquela pseudo-segurança que nada vai acontecer. Mas a gente vê hoje as pessoas se expondo de forma desnecessária, criando situações que comprometem a sua segurança. Muito mais do que um contato com o teu vizinho do lado, com a pessoa que mora na tua rua. Exatamente. Ter esse cuidado, né, doutora, de realmente até interagir. As pessoas, a gente vai num restaurante, é todo mundo no celular, ninguém olha mais nos olhos. Parece que tem que primeiro postar as coisas para depois conversar ali com aquele ente querido. Com certeza. Outro dia eu fui num restaurante que tinha uma plaquinha, num restaurante simples, dizia assim, não temos Wi-Fi, converse com seu vizinho do lado. Já tinha logo lá. Já é uma então não forma. adianta, né? Naquele lugar ali já era uma forma, brincando, uma forma bem humorada de dizer, interaja. Né? Você veio para curtir um momento com aquela pessoa que você está ali, então não fique perdendo esse momento vendo rede social, se preocupando em tirar foto da comida que você vai comer, porque é isso que infelizmente a gente vê. Né? Hoje em dia está muito assim, né, doutora? E falando da comissão, né, a gente sabe que é importante colaborar, todos nós aqui na OAB, fazemos esse trabalho de forma voluntária, assim como a doutora. Queria que a senhora mencionasse quem quiser, tiver interesse de ajudar, colaborar com a comissão. Nós temos uma comissão de direito médico e da saúde, que hoje ela se divide em duas subcomissões, uma voltada para a saúde pública e outra voltada para a saúde suplementar. E aquele advogado que sinta que pode contribuir com essas temáticas, a comissão está aberta para sugestão de temas, de coisas que a gente precise focar, precise trabalhar, porque isso é uma temática que afeta todos nós, né? Quando a gente lembra lá nos princípios constitucionais, quando a gente lembra que a saúde é direito de todos, de todos indefinidamente, a gente sabe que o campo de atuação nessa área é extremamente vasto. Então a gente, em nome da comissão, eu convoco todos aqueles profissionais que tenham interesse em contribuir em temáticas relacionadas ao direito médico, né, a preservação da atividade médica e os impactos disso dentro da saúde e na própria parte de saúde pública ou privada, que eles estejam abertos a buscar e entrar nessa comissão para desenvolver um trabalho também. Perfeito. Doutora, e como que vai ser as ações da OAB? Já tem previsão também de participação da OAB nesses eventos do Setembro Amarelo? A OAB ela vai desenvolver vários eventos esse ano, né? Ela vai estar como participante ou como promotora, e aí isso vai estar sendo divulgado nos próximos dias, né, pela área de comunicação da ordem. E assim, eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema, né? E me coloco à disposição para trabalhar com vocês outras temáticas de relevância. Nossa convidada oficial sempre. Dentro da área de saúde, porque a gente sabe que saúde é o que muitas vezes faz com que a gente faça e nos motive a ser um profissional melhor. Se a gente não tem saúde, a gente não consegue. Né? Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso profissional, mas você tem que estar bem para exercer a sua profissão. Né? E estar bem com saúde realmente, tendo uma vida equilibrada.
né? É o que a gente busca. A palavra, acho que do momento é equilíbrio. Equilíbrio. E parar com o preconceito, né, gente? Sim. De achar, nossa, eu vou a um psicólogo, será que isso eu tô ficando louca? Não, gente, isso é cuidado de forma de se prevenir. Você tá ali buscando um profissional apto àquilo, Sim, né, doutora? Sim. E assim, pensar que o psicólogo ele é um profissional, realmente, que não é o teu colega, o teu amigo, por mais que ele te ouça e goste de você, mas a maioria das vezes você precisa realmente de uma ajuda profissional. Então que você não tenha receio, não tenha preconceito, não tenha nenhum tipo de receio de que vai ser julgado. Exato. Porque isso não é um defeito, isso não é um problema. Né? Isso tem sido abordado em várias produções que a gente vê, até em novelas. Atualmente a gente vê falando isso, sobre a necessidade de você buscar um equilíbrio na tua saúde mental. A gente observa principalmente grandes ídolos, a gente vê grandes ídolos, né? Gisele Bündchen, que parou um tempo da carreira dela porque ela já tinha tudo, ela viu que já tinha alcançado sucesso, mas ela não conseguia, doutora, dormir na cama dela, porque ela tinha crises e crises de ansiedade. Sim, crises de pânico, né? Porque lidar com a mídia não é uma coisa fácil. Julgamento. Né? Então, vocês imaginem que nós que somos pessoas que não estamos na mídia, nós somos julgados em vários ambientes, né? No nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Infelizmente, é da natureza do ser humano julgar o outro, quando ele deveria se preocupar com si mesmo. Mas é mais fácil você julgar a pessoa que está do seu lado do que você tentar enxergar o que você pode mudar. Então a gente vê, imagine essas pessoas que têm aí exposições grandiosas na mídia o tempo inteiro, né? São julgadas pelo que fazem. E uma outra coisa que a gente vê é que assim, todo mundo se sente no direito de opinar sobre a sua vida. Lembrar que a internet não é terra sem lei, né? Com certeza. Julgar as pessoas, escrever comentários horríveis, né? Como operador do direito, todos nós sabemos que a internet ela tem já muitas regulamentações, claro que ainda existem lacunas que precisam ser preservadas, mas assim, hoje você já não fica totalmente na impunidade, você consegue encontrar quem te diferiu algum comentário que foi ofensivo, alguém que falou algo que não deveria, porque é como eu disse, todo mundo se sente no direito de falar o que você pode e o que você não pode. Mas isso, se a gente for analisar, começa muitas vezes pela própria pessoa que expõe algo que talvez ela não precisasse expor. Exatamente. Então, até que ponto eu preciso expor aquela situação do meu cotidiano? O que isso vai impactar positivamente a vida de uma outra pessoa? Porque existem coisas que são postadas que realmente impactam, que fazem com que eu veja alguma coisa e diga, poxa, se ele fez, eu posso tentar também por esse caminho. Né? Incentiva, né, doutora? Mas existem coisas que são extremamente negativas ou que não vão trazer, porque a realidade da maioria das pessoas, muitas vezes, ela foge daquilo ali. Hoje a gente vê a proliferação dos influenciadores. Você conversa perfeitos, faz lipo, faz um monte de procedimentos. E você conversa com crianças hoje. Quando eu era criança, que já tem um certo tempo, não vou falar quanto, para não dar ideia, mas assim, a gente perguntava, o que você quer ser? Aí, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, quero ser advogado. Hoje você conversa, você ouve, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser influenciador. Exatamente, mudou totalmente. Então, assim, não que sejam atividades que não venham para contribuir, mas assim, influenciar pessoas, essa é a tua atividade. Vamos refletir sobre isso, o que faz um influenciador? Se ele só influenciar de forma positiva, extremamente válido. Né? Isso aí você consegue, muitas vezes, até com o teu colega do lado, que te influencia de alguma forma. Né? Não precisa você ser um influenciador. Agora, você ter situações extremamente negativas ou que não vão trazer, a gente vê muito, por exemplo, influenciadores mostrando que compraram carros de luxo, que adquiriram roupas de marca, bolsas de grife. Até que ponto isso afeta a minha realidade? Porque a minha realidade está tão distante disso, né? E aí
você cria uma geração que cresce achando que só isso aí é sucesso. Exatamente. E se você não atinge isso, você não é uma pessoa bem-sucedida. Você tem uma vida mais ou menos, uma vida medíocre. Então é esse tipo de alerta que o Setembro Amarelo também traz pra gente. Perfeito mesmo, doutora. A gente está chegando às considerações finais. Eu quero aqui agradecer a participação da doutora, que vai ser nossa convidada sempre, viu, gente? Porque saúde é um tema muito importante. Olha que ela é maravilhosa, explica tudo muito bem. Doutora, eu queria que a senhora fizesse suas considerações e fica aqui esse espaço sempre que possível para a gente debater esses temas tão importantes. Eu queria agradecer, né, em nome da Comissão de Direito Médico, do Dr. Elijah, que me pediu para estar aqui falando sobre esse tema. Agradecer ao OAB por enxergar esse tema como algo relevante, e não é de hoje. Há muito tempo a OAB ela já desenvolve ações nesse sentido. Que a gente busque mais, né, através da OAB, através da CAAM, saber o que existe voltado para a saúde mental do advogado. Então, que esse espaço aqui ele seja realmente utilizado. Né? De uma forma que venha a contribuir com a saúde mental, que é o nosso foco aqui nesse momento, do advogado e da sua família. Perfeito, muito obrigada, doutora. E vocês sigam acompanhando as nossas redes sociais, todos os detalhes dessa campanha importantíssima, as ações que serão desenvolvidas. Muito obrigada e até a próxima.